Quero convidar você a se assentar em nome de Cristo, tomar o seu assento, o seu lugar, em nome de Jesus. Amém? E olha, já estamos vivendo o que Deus preparou para nós. Deus preparou coisas maravilhosas. Deus, Ele preparou coisas boas aqui para nós. E que você esteja disposto a receber tudo isso. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, nós vamos entrar na mensagem. E que você possa estar de peito aberto, de coração aberto, para receber dentro de você tudo que o nosso Deus Ele tem a te entregar. Amém? A palavra dele é o alimento que nós precisamos. O nosso espírito, ele não precisa de nada, né, além do que a palavra. A palavra, ela é o suficiente, né, para alimentar o nosso espírito, para fortalecer o nosso espírito. Amém, pessoal? Então, nós vamos aqui meditar nesta noite no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz que o Lúcifer, antes dele ser um anjo decaído, antes de se tornar Satanás, ele foi um anjo, né, que portava com ele a luz de Deus. E infelizmente deixou entrar no seu coração o mal, né, que foi o orgulho, e daqui a pouco começou até a desejar, a cobiçar o lugar de Deus. Sendo que tinha ali outros anjos, é ou não é? E o Lúcifer, para ele poder trazer com ele aqueles anjos, ele teve que fazer com que estes anjos se tornassem inimigos de Deus. Você só deixa de caminhar junto da pessoa quando você se torna inimigo dela. Porque enquanto você é amigo, você vive, você caminha, você está ao lado daquela pessoa o tempo todo. Verdade ou mentira? Mas quando, infelizmente, tornam-se inimigos, aquele vínculo, né, de um relacionamento, aquele vínculo de amizade é quebrado. E o diabo, ele vem tentando isso até hoje. O diabo, para poder fazer você se separar de Deus, ele quer fazer com que você se torne inimigo de Deus. Eu não sei se você já reparou em algumas vezes, quando você passa por algumas lutas na vida, e às vezes vem aqueles pensamentos, poxa, ele sendo tão bom, ele sendo tão bom, ele sendo tão presente, deixa você passar por isso, permite você enfrentar essas coisas. O que o diabo está tentando fazer? Jogar você contra Deus, para que você se torne inimigo de Deus. E você não pode permitir esses pensamentos dentro de você. Nós enfrentamos tantas lutas, passamos por tantos momentos difíceis na vida, e o diabo nesse momento ele não perde a chance. Ele não perde a oportunidade dele. Muitas pessoas, infelizmente, elas estão embarcando nessa. Elas estão caindo nesta cilada. Você não pode cair. Amém, pessoal? Quantas pessoas elas estão sendo enganadas pelo diabo? Agora, vamos lá. Se a pessoa chegou ao ponto de ser enganada, será que a verdade estava dentro dela? Será que a palavra estava dentro dela? Porque a pessoa que ela tem a palavra de Deus dentro dela, meu irmão, a palavra dá forças para ela para resistir todo o engano do maligno. Nós temos exemplos muito claros de Jesus quando esteve no deserto. Quando nós falamos da passagem de Jesus pelo deserto, algumas pessoas falam o seguinte, mas ele era Jesus. Quem estava passando por ali era Jesus, mas independente. Ele estava ali como ser humano, ele estava ali como homem. É como diz a palavra, em tudo ele foi tentado. Mas por que ele resistiu? Por que ele aguentou? E é aqui que nós vamos ver em Gálatas. Não permita que o diabo ele venha jogar você contra Deus. Não permita que o diabo ele venha fazer com que você se torne inimigo de Deus. Não faça isso. Em todo o tempo, o nosso Deus ele é o nosso amigo. O diabo sabe que não pode jogar Deus contra você, mas ele sabe que pode jogar você contra Deus. Você não pode aceitar, em nome de Jesus. Você tem que resistir firme. É uma tentação que você tem que passar, que você tem que enfrentar,
E você tem que aguentar firme. Amém, pessoal? Quando a pessoa começa a enfrentar alguns caminhos de dores, alguns momentos difíceis, elas começam a questionar Deus. Não. Em todo tempo nós temos que entender o nosso Pai. Em todo tempo nós temos que compreender o nosso Deus. Amém, igreja? Entende? Compreende este Deus em todo tempo. Meu irmão, Deus ele tem que ser compreendido e não questionado. Compreenda Deus. Talvez até o momento que você está vivendo agora na sua vida é um momento de dor, é um momento de luta. Você diz, meu Deus do céu, eu vou ter que passar por tudo isso. Eu vou ter que enfrentar tudo isso. Mas em frente confiando em Deus. Em frente confiando em Jesus. Em frente. Compreenda, às vezes é necessário. Eu estava até comentando com uma pessoa que veio aqui durante a semana conversar comigo. E essa pessoa ela passou por um momento difícil na saúde dela. E aí ela conversando comigo. E aí ela falou, poxa pastor, enquanto eu estava lá no médico, fiquei alguns dias internado. E aí fizeram alguns exames. Exame de sangue, exame disso, exame daquilo. Fizeram um eletrocardiograma, enfim. E aí, poxa pastor, eu sou diabético e não sabia. Minha glicose estava a 300. Eu falei para ele, meu irmão, talvez quando isso aconteceu, você ficou sem entender. E às vezes a gente fica até questionando Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Por que o Senhor deixou eu passar por isso? E aí eu falei para ele, vamos lá, o que aconteceu com a sua saúde? Você morreu? Não, Deus não ia deixar você morrer. Você não ia morrer com isso aqui, mas você ia morrer com essa diabetes alta. Então vejam só, meu irmão, aquilo que aparentemente seria um mal, para ele foi um bem. Porque ele descobriu algo que ele não sabia. Que lá na frente isso ia dar dor de cabeça para ele. Você sabe que tem pessoas que ela morre quando a glicose está muito alta. É ou não é? Quer dizer, um rapaz novo é diabético e ele não sabia. Então a gente não pode questionar Deus o caminho que ele faz a gente trilhar. Às vezes você olha aquele caminho, pastor, vai ser difícil. Ainda que seja difícil, o início pode ser de dor. É igual quando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele entrou no deserto. Meu irmão, foi um momento difícil, foi ou não foi? Foi um momento difícil. A palavra de Deus diz que foi 40 dias e 40, e Jesus, ele teve o quê? Ele teve o quê? Ele teve fome, ele teve sede. Foi difícil. O diabo em todo momento ali perturbando, tentando ele. E ele firme. Mas com o passar do tempo, quando tudo aquilo ali terminou, diz a Bíblia, que veio os anjos dos céus e o quê? E serviram a Jesus. Quer dizer, o início, meu irmão, é muito difícil. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Por que Deus permitiu eu passar por isso? Meu irmão, não questiona. Entende este Deus. Veja que o diabo, ele quer fazer com que você se torne inimigo de Deus. O diabo, ele quer jogar você contra Deus. Compreender Deus é muito melhor do que você questioná-lo. Então, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, nós vamos aqui entender por que muitas pessoas elas ficam questionando Deus e não compreendem o Pai que ela tem. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o que diz? O que diz aí? Gálatas 5,16, o que diz? Andai em espírito. O grande problema de muitas pessoas de não conseguir compreender Deus, porque elas não estão andando em espírito. Por quê? Porque Deus ele é espírito, verdade ou mentira? Deus ele é espírito. Ele diz que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. Então, por isso que você vê muitos cristãos, às vezes, revoltados, muitos cristãos indignados com certas coisas que andam acontecendo na vida dele. Não é possível, eu sirvo a Deus tanto tempo, eu sirvo a Deus há muitos anos, poxa vida, eu sou fiel a Ele, por que Ele permite isso acontecer comigo? Meu irmão, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores do que os nossos antepassados.
Meu irmão, quantos servos de Deus teve no passado que viveram uma vida bem melhor diante da presença de Deus do que nós? Verdade ou não? Se Deus não poupou a vida destes homens, meu irmão, se Deus permitiu que estas coisas acontecessem com estes homens, com estas pessoas, Ele não vai permitir que aconteça comigo? Ele não vai permitir que aconteça contigo? Então, algumas pessoas estão questionando, estão bravas até com Deus. Você sabe que tem pessoas que elas ficam até sem falar com Deus. Ela fica de mal com Deus. A Bíblia diz, acho que é no livro de Romanos, se não me falha a memória, que uns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legumes. É isso mesmo? Romanos? Não estou me recordando aqui muito bem. Mas vamos lá, a Bíblia diz que uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Mas vamos lá, tem pessoas que ela já está há muitos anos servindo a Deus, mas ela ainda continua comendo os legumes. Mas o que aconteceu, pastor? Que ela só vive nos legumes. Porque ela gosta. Não é questão de gostar e não gostar. É porque essa pessoa ela ainda não cresceu na fé. Ela precisa crescer na fé. Ela precisa se desenvolver na fé. É algo que ainda não aconteceu. Mas há aqueles que comem carne, que é algo mais consistente. É ou não é? Que requer de você um pouco mais de esforço. Porque o legume, a pessoa ela pode cozinhar aquele legume muito bem e deixar ele bem maciozinho. Ela coloca na boca, ela não tem nenhum esforço. É ou não é? Ela comprime o legume entre a língua e o céu da boca, espreme. Que esforço ela teve? Nenhum. Agora, às vezes ela pode pegar uma carne ali cheia de fibras, é ou não é? Cheia de... como é que diz? Não é pelanca não, o pessoal fala. Nervos, né? Chega de nervo. Meu irmão, ela fica ali mastigando, o negócio fica igual um chiclete na sua boca, né? Assim, mas ela não vou comer, não tenho dente para quê? Né? Assim, e ela fica, leva um pouco mais de tempo, meu irmão, mas ela tritura aquilo ali. Nós temos que crescer no Senhor. Nós temos que nos desenvolver no Senhor. Mas para isso é necessário andar em espírito. Meus irmãos, quanto mais o tempo passa, menos nós percebemos pessoas que se dizem ser de Deus, andar em espírito. Não questionam, não, por quê? Não, isso aqui não querem compreender Deus. Não querem entender Deus. Mas por quê? Porque do jeito que Deus ele impõe, ele coloca as coisas para nós, meu irmão, às vezes a gente vai divergir daquilo ali. Nós não vamos aceitar aquilo ali. Por quê? Porque às vezes estamos sendo naturais. Meu irmão, Deus ele é compreendido pelo nosso espírito. Deus ele é compreendido pela nossa fé. Se a pessoa ela tentar buscar o caminho natural, se ela tentar buscar a razão, ela não vai conseguir compreender Deus. Ela não vai. Para a pessoa poder compreender o Senhor, meu irmão, tem que ser em espírito. E hoje nós temos visto, meu irmão, menos pessoas orando, menos pessoas com comprometimento na palavra, menos pessoas meditando na palavra. Eu estava até dando um exemplo, que na casa lá onde morávamos no Rio de Janeiro, né? Lá encostado lá da casa tem uma igreja. Essa igreja é muito antiga, acho que já está ali quase 50 anos, né? Meu irmão, tinha um dia da semana que eu não me lembro exatamente, meu irmão, era o dia todo oração, era o dia todo. E aí às vezes a gente fica, puxa vida, para que orar tanto assim? É ou não é? Para que orar o tempo todo? Poxa vida, começava de manhã, 8 horas da manhã. Às vezes eu, na verdade, acordava com a oração daquelas irmãs, e era o dia todo. Eu acredito que saía um grupo de irmãs, daqui a pouco entrava outro, era como se fosse um círculo de oração, era somente aquele dia ali, e era o dia todo, saía uma, vinha outra, e não tinha nem intervalo para o almoço, tinha nem intervalo, a oração não parava, talvez poderia ser até um relógio de oração, e a oração o tempo todo. Meus irmãos, isso, infelizmente, está sumindo, desaparecendo da vida de alguns. E aí, às vezes, Deus introduz ele para poder entrar em um caminho, às vezes ele questiona, porque aquilo que os olhos dele está vendo, meu irmão, o assusta. Ele fica espantado com tudo aquilo ali e diz, não é possível, não acredito que Deus vai permitir eu passar por isso, não acredito que Deus vai permitir eu enfrentar isso. Meu irmão, não questiona.
A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, meu irmão, Deus introduziu eles pelo caminho do deserto e o caminho mais longo. Se eles estivessem em espírito, eles não viveriam durante aquela caminhada questionando Deus, reclamando, murmurando, é ou não é? Porque aquele que anda em espírito consegue compreender o Pai, consegue entender o Pai. Ou se Ele está permitindo eu passar por isso, Ele sabe de todas as coisas, até porque Ele não quer o mal para mim, Ele só quer o bem. Deus, Ele não quer o mal para a sua vida. A Bíblia diz no livro de Salmos que o choro pode durar mas a alegria vem. Às vezes o início daquilo que você está começando a viver na sua vida é com muito choro, é com muito sofrimento, é com muita dor, mas diz o Senhor que isso é só um momento, isso é só o início. Por quê? Porque daqui a pouco vem a alegria, você começa a se alegrar, você começa a se regozijar na presença de Deus, porque os dias, aquele momento, você entrou no caminho, tudo é novo, tudo começou naquele momento. Pastor, misericórdia, me ajude em oração. Fique tranquilo. Se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa que anda em espírito, conectado com Deus em todo o tempo, você vai compreender. Não, isso aqui diante dos meus olhos podem até me assustar, mas eu não vou me assustar. Eu não vou andar aqui temeroso, assustado, com medo, não. Por quê? Porque no meio do caminho tudo vai mudar. É como eu dei o exemplo de Jesus. No início, meu irmão, não foi fácil. Mas lá no final, os anjos vieram e serviram o Senhor. Amém, pessoal? No final de tudo, você vai ver as bênçãos de Deus. No final de tudo, você vai ver a manifestação de Deus. Não precisa você ficar em pânico, não precisa você ficar apavorado. Nós temos que confiar neste Deus. É aquilo que lá em Provérbios diz, acho que é capítulo 3, que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Temos que buscar mais o Senhor. Temos que nos envolver mais com a palavra. Irmãos, são pessoas que hoje não querem atribuir para a sua vida o ministério da oração. São cristãos, meu irmão, que não vão conseguir compreender Deus, que não anda em espírito. Não anda, não medita mais na palavra. Deus, ele diz para o Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Nós sabemos o caminho. Deus, ele nos instrui acerca de tudo que temos que fazer. E muitas vezes somos omissos àquilo ali. Não seja omisso, não. Seja um praticante da palavra da verdade, da palavra de Deus. Se envolva na presença de Deus. Busca a Deus, como Ele diz na sua palavra. Busque a Ele sem cessar. Você tem que buscar Ele de todo o seu coração. É como tivemos aqui agora há pouco, um momento de adoração, um momento de louvor muito gostoso. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Amém? E Ele é bem-vindo neste lugar, porque nós desejamos Ele cada vez mais. Nós temos que estar atrelados a essa presença maravilhosa, porque quando acontecer algo diante de você, quando acontecer algo na sua vida, não, meu Deus, meus caminhos estão diante de Ti, minha vida está nas Tuas mãos. Então, se isso aqui está acontecendo, ainda que diante dos meus olhos, eu vou passar por muitas lutas, eu vou enfrentar muitas lutas, eu vou ter muita dor diante de tudo isso aqui, mas o Senhor é comigo, o Senhor vai me guardar. A tua palavra diz que o Senhor guia os passos do homem bom, o Senhor não vai me deixar eu me perder. Amém, pessoal? Mas não, nós temos visto o oposto disso. Por quê, Deus? Oh, Deus, são tantos anos te servindo. Oh, Deus, eu sou fiel à tua palavra. Não, meu Deus, por quê, Jesus? Eu acho que o Senhor não gosta de mim. Eu acho que aquele sentimento que o Senhor tinha por mim não existe mais. Meu irmão, o sentimento de Deus por nós nunca mudou. O nosso sentimento por Ele que talvez tenha mudado. O dele nunca mudou. Por isso que o diabo, meu irmão, quando ele quer fazer com que haja uma inimizade entre nós e o Senhor, ele apela para cima de nós. Ele não apela para o Senhor. Por quê? Porque ele sabe que o conceito de Deus ele não pode mudar. Amém, pessoal? Mas ele sabe que o nosso conceito ele pode mudar. Então não permita, não deixa isso acontecer. Olha o que diz lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá. Jó fica antes de Salmos. Capítulo 1. Acharam?
Versículo 21. Olha o que disse o Jó. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Aí ele continua: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome. Quando Jó declarou isso aqui, ele estava vivendo aquele momento terrível na sua vida, que nem eu e nem vocês estamos preparados para enfrentar. Estamos preparados para passar. Mas olha aqui, né, a posição do Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. Você chegou a entender isso aqui? Você entendeu, Sidney? Ou não entendeu? Você entendeu? Aqui ele está mostrando uma certa compreensão daquilo que estava acontecendo com ele. Meu Deus, eu vim nu, vou voltar nu. O Senhor deu, agora o Senhor tira, sem problema. Naquele momento ele estava fazendo o quê? Bendizendo o nome do Senhor. Tem gente que nestas horas ela não vai bendizer o nome do Senhor, pelo contrário, você encontra aquela pessoa com raiva. Poxa, misericórdia, as coisas de Deus são muito complicadas, as coisas de Deus são muito confusas. Não, você acha tudo isso porque você não anda em espírito. Por isso que você acha as coisas de Deus complicadas. As coisas de Deus são muito confusas. Quer dizer, ele tira lá o povo dele lá do deserto, introduz aquele povo, tira aquele povo lá do Egito, introduz aquele povo no deserto e leva aquele povo por um caminho maior, por um percurso mais longo. Aquele povo ficou durante muitos anos caminhando naquele deserto. Poxa, por que Deus... Não dá para entender as coisas de Deus, não. Você não consegue entender porque você não anda em espírito. Não anda em espírito. Então, por não andar em espírito, acha as coisas de Deus difícil, acha as coisas de Deus complicadas, acha as coisas de Deus confusa. Porque se estiver em espírito, ela vai compreender, ela vai entender. Amém, pessoal? Ela vai entender. Não custa nada, ele está me pedindo, ele está mandando, eu vou fazer. Está faltando compreensão dos filhos de Deus ao Pai. Nós temos que ser mais compreensíveis, temos que compreender mais o nosso Deus. Amém, pessoal? Temos que compreender. Às vezes nos portamos diante deste Deus igual aquela criança, ou aquele jovem, aquele adolescente, quando a mãe diz: meu filho, faz isso aqui. Dentro de casa são em 3 ou em 2. Puxa vida, toda hora a senhora fica me pedindo as coisas, fica me solicitando. Puxa vida, tá ali o Joãozinho, você não pede nada pro Joãozinho, que não sei o quê, que não sei o quê. Sempre eu, tudo eu dentro dessa casa. Não é possível, já estou cansado disso. Às vezes nós nos portamos assim. Mas nós não conseguimos compreender a nossa mãe, compreender o nosso pai. Por quê? Porque eles fizeram tudo por nós. E o que custa fazermos o que ele está pedindo? É igual ao nosso Deus. O nosso Deus, ele sempre nos amou. Vamos ter sempre o seu amor. Meu irmão, quando ele determina, quando ele nos introduz diante de um caminho, não importa como que este caminho ele é. Pastor, mas é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Ele diz que se passares pelo fogo, você não vai se queimar. Você olha o caminho e você vê o fogo neste caminho. Meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor não me ama, o Senhor não tem compaixão de mim. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor é um Deus de compaixão, mas eu não estou vendo a compaixão do Senhor na minha vida. Não fala assim, não fala isso. Compreenda este Deus. Meu Deus, se o Senhor está permitindo eu passar por esse caminho, eu tenho a certeza que o Senhor vai me guardar em todo momento. O Senhor vai me livrar em todo momento. Amém, pessoal? Quem está entendendo a palavra de Deus? Você em casa está entendendo a palavra? É importante, meu irmão. Nós temos que nos envolver com Deus na oração. Meu irmão, é na oração que você consegue entender Deus melhor. Tem gente que, por exemplo, elas pegam a Bíblia para ler, mas elas não entendem nada. Por quê? Porque elas não estão andando em espírito. A Bíblia, meu irmão, você não vai conseguir entender, a palavra de Deus você não vai conseguir entender naturalmente, você vai conseguir entender espiritualmente. Você está entendendo a palavra de Deus? Então vamos lá agora no livro de João, capítulo 18, versículo 4. Então aqui vemos da parte do Jó uma compreensão, né? Compreendendo, tudo bem, eu vim sem nada e vou sem nada. E neste momento estava bem dizendo, louvando o nome do Senhor. João capítulo 18, versículo 4, vamos lá. Capítulo 18, versículo 4.
Vamos no versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha só. Meu irmão, quando Jesus ele foi para o Getsêmani, meu irmão, ali ele já estava sentindo na sua alma aquela dor. Ele já estava sentindo aquele momento. Vejam, Jesus, quando ele deixou o seu trono ao lado do Pai, ele veio sabendo que ele teria que, tudo que ia acontecer com ele aqui, tudo que ele teria que passar. Mas ele veio. Amém, pessoal? Ele veio. Quando ele estava lá para ser julgado, lá no Sinédrio, ele foi condenado, saiu de lá, meu irmão, tomando o caminho ao Gólgota. E ele, naquele caminho, chegou lá no Calvário. Diz a Bíblia que ele morreu a nossa morte. Meu irmão, que toda a maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. Diz a Bíblia que ele se tornou maldito em nosso lugar. Olha só. Imagina a dor que ele sentiu naquele momento de crucificação, porque até antes da crucificação, lá no jardim, ele já estava agonizando. Meu irmão, era um momento difícil. Era um momento difícil, mas Jesus ele veio determinado. Ele preferiu sentir aquela dor do que não cumprir a palavra do Pai. Minha irmã, esteja disposta a tudo. Para isso é necessário você andar em espírito. Em todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele estava andando em espírito. Portanto, ele não se recusou e muito menos reclamou, questionou aqueles caminhos que ele entrava. Aquilo que acontecia com ele, em nenhum momento ele questionou. Pelo contrário, ele sabia que aquilo ali fazia parte dos planos de Deus. Agora, se a pessoa, ela questiona, ela murmura, meu irmão, ela vai viver uma vida sem propósitos. Porque Deus ele tem propósito para a nossa vida. Amém, pessoal? Deus tem planos. E às vezes os planos que Deus tem, no início não é fácil. No início, os planos de Deus não é fácil. Mas no meio do caminho vai começando a melhorar. No meio do caminho as coisas vão começando a mudar. Mas para isso eu tenho que andar em espírito. E é o que muitas pessoas, infelizmente, estão deixando. Ande em espírito. Você vai entender Deus. Igual uma irmã, ela estava conversando comigo, ela disse: pastor, olha, estou quase desanimando. Eu falei: mas por quê, minha irmã? Ah, pastor, puxa vida, a gente ora. Poxa, e as coisas se levantam contra nós de tal maneira, olha, não é possível. Poxa, a gente pensa que a gente orando as coisas vão melhorar, vão se amenizar, vão ser resolvidas. E pelo contrário, pastor, puxa vida, olha, são tantos problemas, olha, eu estou meio desanimado. Eu falei: não faz isso não. Se as coisas estão se levantando contra você, é porque está dando certo o que você está fazendo. Amém, pessoal? Meu irmão, tem um momento que Deus ele vem e envia os seus anjos para nos servir, para nos trazer a resposta, para nos trazer as bênçãos, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar em espírito. Eu tenho que compreender este Deus em todo o tempo.
não questiona, ainda que seja um caminho difícil, que Ele está introduzindo você para andar. Ainda que seja um caminho de dor, mas sofra aquela dor naquele momento, porque daqui a pouco, no decorrer, tudo isso vai passar. Amém, pessoal? Pega essa palavra, coloca no seu coração. Quem sabe, talvez você tenha sido uma pessoa que vive a vida só no natural. Você não anda em espírito. Às vezes fica bravo com qualquer coisa, se revolta com qualquer coisa. Deus determina algo para você e você não entende. Mas por quê? Porque é natural. Você tem que andar no Espírito. E andando no Espírito você vai dizer: Pai, o Senhor tem razão sempre. Amém, igreja? Você tem razão em todo o tempo. Pega essa palavra de Deus, põe essa palavra no seu coração. E eu tenho a certeza, como muitos que andaram em Espírito foram bem-sucedidos. Se você andar em Espírito, buscando a Deus, orando, se envolvendo com Deus, pode ter a certeza que sua vida vai ser uma bênção. Amém, pessoal? Agora não parte para o caminho que muitas pessoas estão partindo, não. Porque hoje em dia, no conceito de algumas pessoas, orar é coisa antiga, é coisa do passado. É ou não é? É para os primórdios. É ou não é? Só foi somente para a igreja primitiva. Não, pastor, as coisas hoje, elas mudaram, tomaram um sentido diferente. Não. Negativo. Se Deus ele colocou o exemplo da igreja primitiva, ela tem que ser copiada em todo o tempo, não importa os anos. Irmã, fica aqui, olha, presa à palavra. Faça como Davi: meu Deus, una meu coração à tua palavra. Meu coração tem que estar preso à tua palavra. Eu quero andar, porque se de repente as minhas emoções, porque a pessoa que ela vive no natural, ela é emotiva, ela não é tomada pelas emoções em todo tempo, em todo momento. Mas não, meu Deus, o ser humano ele é tomado pelas emoções, mas eu quero andar em espírito. Porque andando em espírito, quem vai me guiar vai ser o Senhor, não vai ser as minhas emoções. Nas minhas decisões, eu não vou tomar decisões na razão e na emoção. Eu vou tomar minhas decisões segundo aquilo que o Senhor falar comigo. E aí você vai ser benção. Ah, pastor, mas olha o que está acontecendo. Fique tranquila, fique calma. Se você está sendo guiada ou guiado pelo Espírito de Deus, pode ter a certeza. O deserto é deserto. Mas para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, o deserto não parece deserto. Esse é o recado de Deus. Amém, pessoal? Eu disse aqui uns tempos atrás, deserto, nós temos aquela imaginação que os recursos, que é necessário para nós, lá nós não vamos encontrar. Mas quando Deus estaria com você, meu irmão, o deserto não parece deserto. Amém? Pega essa revelação de Deus, essa palavra, e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Você entendeu o recado de Deus? Coloque essa palavra no coração. Você vai ter esse momento. De manhã foi muito lindo, Foi muito bonito aqui o culto de manhã. Você vai, pastor, daqui a pouco eu vou me assentar à mesa, daqui a pouco eu vou cear. Mas antes de tudo isso, meu irmão, coloque sua vida no altar de Deus. Se talvez você não está andando em espírito, meu Deus, eu não estou andando. E como que eu sei? Porque eu fico questionando, eu fico pensando, puxa vida, Deus fala tanto que me ama, mas Ele está permitindo isso acontecer na minha vida. Não deixa passar isso nos seus pensamentos. Meu irmão, o diabo ele é criador de contendas. O diabo ele quer dividir as pessoas. É ou não é? Ele conseguiu trazer os anjos, a terça parte dos anjos dos céus. Ele fez com que estes anjos se tornassem inimigos de Deus. Ele quer fazer com que você se torne inimigo de Deus. Por quê? Que é para você poder sair do caminho da verdade. Para você poder sair do caminho dele. Não faça isso, diabo. Esse pensamento que você está colocando na minha mente não vai prosperar. Esse pensamento que você está trazendo para mim não vai prosperar. Você quer que haja uma inimizade entre eu e o Senhor? Você não vai conseguir. Eu volto a repetir, Ele não vai conseguir mudar o conceito de Deus acerca do que Deus pensa ao seu respeito. Mas ele vai investir tudo o que ele puder para tentar mudar o seu conceito daquilo que você pensa a respeito desse Deus. Mas que você possa estar firme na palavra, que você possa ser uma pessoa de oração. Amém? Que é para ele não conseguir o que ele quer. Esse é o recado. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Aos irmãos de casa, fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Não deixe essa palavra sair do seu coração. Amém? Para que Deus possa agir, trabalhar na sua vida em todo o tempo, tá bom? Nós vamos dar uma pausazinha com vocês aí em casa e daqui a pouco nós retornamos com a Santa Ceia no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tá bom? Amém? Graças a Deus. Amém, pessoal? A Bíblia diz no livro de 1 aos Coríntios que nós somos juízes de nós mesmos. Nós somos juízes de nós mesmos. Eu não posso julgar a sua vida e saber como você está.
né? Mas você pode julgar. O juiz, ele pode absolver, mas ele também pode condenar. Então é você que vai se absolver, mas pode ser você que possa condenar até a sua própria vida. Até porque eu conheço você aqui, mas lá fora eu não lhe conheço. Na sua casa eu não lhe conheço, mas você se conhece. Agora, às vezes a pessoa, quando ela vem à casa de Deus, ela se disfarça, ela põe um disfarce. É ou não é? Lembra do caso do Naamã? O Naamã dentro de casa, ele expunha a sua lepra, mas quando ele saía, ele colocava as vestes e escondia a sua lepra. Lá fora quem sabia? Ninguém. Mas diante de Deus, como diz Salmo 33, né? Deus ele contempla dos céus todos os homens. Então Deus ele sabe tudo que nós fazemos. Ainda que os olhos do homem não estejam vendo, a pessoa ela diz o seguinte: eu vou fazer agora que ninguém está vendo, mas os olhos de Deus estão vendo, não adianta, né? Os olhos de Deus estão vendo. Então você é juiz. Espera aí, eu avaliei minha vida, eu me coloquei na presença de Deus, me arrependi, eu estou decidido, eu não vou praticar essa obra da carne, eu não vou praticar isso que é errado. Às vezes, por exemplo, é a mulher que vive magoada com o marido, né? Que vive irritada com as coisas que andam acontecendo, naquela impaciência, enfim, não. Meu Deus, eu pedi perdão, me arrependi diante do Senhor, meu Deus, e se o Senhor me perdoou, não há quem possa me condenar, tá bom? A Santa Ceia vai ser passada, a Santa Ceia nós estamos entregando, né, da mesma forma que entregamos nas Santas Ceias passadas, tá vendo? A Santa Ceia é assim, e aí vocês vão receber aí em nome de Jesus. Pastor, eu prefiro não participar. Bom, quem entende e conhece a sua vida é você, tá bom? Fique à vontade, em nome de Jesus. Passa lá servindo a Santa Ceia, no nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar, vem ceiar. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Amém? Mais alguém? Então fecha os seus olhos em nome de Jesus. Aleluias. Nós estamos na tua presença, Senhor, assentados à mesa do Senhor para celebrar esse momento, dando glórias e honras ao Senhor. Oh, meu Deus, aquele momento em que o Senhor enfrentou lá no Calvário foi um momento de dor. Meu Deus, um momento, posso dizer, mais difícil, porque o Senhor ali foi desamparado pelo Pai, mas ali o Senhor morreu a nossa morte, para que hoje vivêssemos a sua vida. Meu Deus, está lembrando daquele sacrifício feito por Cristo. Muito nos alegra, muito nos maravilha, diante da sua submissão, da sua obediência, ao propósito que o Senhor tinha para ele, assim quando o enviou aqui a este mundo. Diante de nós estão os dois elementos que, após ser consagrado, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Porque na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, erguendo-o aos céus, partindo, ele disse: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Oh, meu Deus, que não seja um pedaço de um pão, mas que seja o corpo de Cristo, que venha conter a cura que nós precisamos,
teclado bem baixinho, que venha conter a cura que o nosso corpo precisa. Oh, é no corpo de Jesus que encontramos a vida. Oh, a vida que o nosso corpo precisa está no corpo de Cristo. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Diga comigo, Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, diante de ti e de todos, que eu assumo a minha posição como filho do Senhor, para participar da Santa Ceia, honrando Jesus Cristo, participando dignamente. Pois eu confesso, meu Deus, diante do Senhor e de todos, que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Participa agora do corpo de Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Essa é a comunhão que devemos permanecer. Essa é a comunhão. Participar da ceia dignamente, honrando o nosso Senhor. Aleluias. Como Pedro ele disse para o Enéas, eu digo para você, Jesus Cristo te dá saúde. É a vida dele que está em nosso corpo. Então, se existe alguma célula desfalecendo, algum órgão no seu corpo desfalecendo, morrendo, ele vai receber a vida, em nome de Jesus. Aonde a vida está, a morte não pode estar, porque a vida venceu a morte, em nome de Jesus. Receba a bênção aí agora no teu corpo, ou receba a força que você precisa para continuar na tua caminhada, servindo a Deus com fidelidade. Isso em nome de Jesus. Ou receba a força. Sem a força de Deus nós não conseguimos dar um passo sequer seguro. Ou receba essa força. E semelhantemente após ter ceado ele tomou o cálice da nova aliança no teu sangue. Foi através do sangue que nós fomos purificados. Antigamente o pecado do homem era encoberto. Mas através do sangue de Cristo o pecado do homem ele foi arrancado, ele foi tirado. É através do sangue de Cristo que fomos purificados. É através do sangue do Cordeiro que eles venceram e nós também venceremos. Diga comigo, Senhor meu Deus, aqui está o cálice, que com a tua bênção torna-se o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue da purificação dos meus pecados. Em o nome de Jesus, eu declaro, eu confesso, diante de ti e de todos, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu participo, recebendo todas as bênçãos da nova aliança, em nome de Jesus. Participa do sangue de Cristo agora. Aleluia. É o sangue que nos purifica. Aleluia. Você participou, você aqui, você de casa, ceiou, participou dignamente. O inimigo não tem com que nos condenar. Estamos puros, estamos lavados, estamos purificados. Não foi nenhum sabão alvejante que tirou a mancha do nosso coração, mas foi o sangue do Cordeiro, mas foi o sangue de Jesus. E agora você está limpo, em nome de Jesus. Você está limpo pelo sangue, você está limpo pela palavra, você está purificado por Cristo. Aleluias. Comece a glorificar Deus, comece a exaltar este Deus que fez tudo por ti, que fez tudo por nós. Aleluia, graças ao Senhor por ter nos amado e ter enviado seu Filho Jesus Cristo, e este viveu uma vida de obediência à tua palavra, chegando ao Calvário, plano do Senhor, propósito de Deus, para morrer por toda a humanidade. Obrigado, Jesus, obrigado por mais uma vez o Senhor me dar essa chance, essa oportunidade
de eu poder me assentar à tua mesa e celebrar esse momento que para todos nós é um momento de felicidade, é um momento de alegria, lembrar da morte, mas também, principalmente, da vitória do nosso Jesus lá no Calvário, quando ele venceu a morte. Aleluia. Muito obrigado. E você que está alegre e feliz com este momento, aplaude o Senhor Jesus com todo o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Diga obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém? Podem se assentar todos em nome de Jesus. Aos amigos de casa, tiveram a oportunidade de poder estar participando da Santa Ceia, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até uma próxima live em nome de Cristo, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.